Povo de Deus, Isaías, capítulo 11 e capítulo 12. Hoje lendo a Bíblia na versão internacional, nova versão internacional, ok? Versículo 11 está falando aí do que nós já temos aprendido, que é o surgimento profético de um Messias, né? E interessante aqui que fala da raiz de Jessé, né? Do tronco de Jessé. Algo que já tinha acontecido, que era Davi, o grande nome, não é isso? No contexto que o livro de Isaías existe, já tinha acontecido esse grande nome que é Davi. Então você vê que se remete a um outro grande nome que vai surgir. E para o entendimento daquele pessoal do Isaías, de quem está ouvindo aquela palavra, eles estão com a perspectiva naquele tempo. E automaticamente a palavra que está sendo dada é para aquele tempo e também para um tempo posterior, como nós temos aprendido. O próprio profeta e muito menos o povo não tinha noção da extensão do que estava sendo dito. E é bem verdade, meus irmãos, é bem verdade que há quem diga, há quem defenda, que fazendo uma análise em todo o texto bíblico do Velho Testamento, há muita coisa que foi dita que você, pelo menos aqui nos escritos do Velho Testamento, você não vê se cumprindo, você não vê muito sentido para aquela época. E há aqueles que defendem que, na verdade, há coisas que foram ditas lá, que na verdade foram proféticas, né? E que o pessoal ficaram sem entender qual é o significado, e ficaram sem entender porque, na verdade, não era para aquele tempo. Apesar de estar sendo dito para eles, é uma palavra que visava o tempo vindouro, não é isso? Porque dentro do projeto de Deus, do filme de Deus, ele pensava em nós. Ele pensava em mim, pensava em você, pensava nas gerações futuras. Jesus Cristo certa vez falou assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então ele tinha aquelas ovelhas dele lá, mas ele já sabia que viriam outras no futuro. Assim, só fazendo uma comparação. Então, nós temos trabalhado sempre em nossa devocional a ideia do duplo sentido das profecias, que tem sentido para eles lá e que ao mesmo tempo a mesma ferramenta é usada, a mesma profecia, para uma realidade futura. E isso é claro no Velho Testamento, e esse entendimento é muito comum e aceitável entre os teólogos. Mas há uma linha teológica também que vai entender que muito do que foi escrito não é para ser aplicado lá e em nossos tempos, ou nos tempos futuros que ainda virão. Há muita coisa que foi dito lá, que apesar de ter sido dito lá, só diz respeito a nós, e também diz respeito não a nós, mas a uma geração futura escatológica nos finais do tempo. Entendeu? Há essas duas linhas. Então, eles tinham uma perspectiva que viria alguém para mudar aquela situação, aquele estado de opressão, de inimigo, né? De injustiça social. E essa pessoa, quando viria, o Espírito do Senhor repousaria sobre ela, no versículo 2, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito que traz conselho, um espírito de temor, ok? Então, essa pessoa vai ser dotada disso. Interessante que esse espírito que está falando aqui, que viria sobre aquela pessoa que veio sobre o Cristo, né, quando ele foi batizado ali, né, que testemunhou por meio daquela pomba ali, é o Espírito Santo, né, em forma de pomba, e também a própria declaração do Isaías 61, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas ao quebrantado. Esse Espírito é o Espírito da promessa que habita em todo cristão hoje.
um espírito da sabedoria, um espírito do entendimento, enfim, do conselho, do poder, né? Conhecimento. E o que nos resta em nós é darmos vazão, né? É não extinguir esse espírito, como diz lá em Tessalonicenses, é isso? Capítulo 5, se não me engano. É vivermos em harmonia com esse espírito para que esse fruir aconteça em nós. E ao analisarmos a realidade prática de nossa vida particular, da realidade da igreja, das igrejas, nós vemos o quanto nós temos estado distante disso. O quanto precisamos nos aproximar mais dessa realidade, de buscar. E eu também sempre digo que a questão é triste você não ter, mas a pior de tudo é você não desejar, né? É você não projetar, é você não fazer nada em função disso, né? Entendeu? A questão não é estar desempregado, a questão é ruim estar desempregado, mas pior do que estar desempregado é não estar nem aí para estar desempregado, é não estar nem aí, não estar tentando fazer alguma coisa. A questão é triste não ter. O problema é quando a pessoa não tem e ela não está fazendo nada em função daquilo, do ter, ela está incomodada com aquilo, ela fala assim, eu não posso ficar assim. Eu tenho que sair disso, eu tenho que mudar essa realidade. Então, o problema maior não é a situação, é a acomodação à situação. Esse é o problema maior. Então, esse Espírito está sobre nós. A promessa que está dizendo aqui que viria sobre um líder lá do passado, diz respeito também a Jesus, ou então, como já foi dito, diz respeito só a Jesus, esse Espírito, e em Jesus ele diz que esse Espírito estaria sobre nós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, mandarei o Consolador. Ok? E aí, o líder que iria surgir lá, e o líder que surgiu no nosso tempo, que é Jesus, versículo 3, não julga pela aparência, nem decide com base no que ouviu. Tá vendo? Nós fazemos isso. Você faz isso? Você é aquela pessoa também que não julga pela aparência? Quem nunca teve esse pecado, que atira a primeira pedra. É um desafio. Não julgar pela aparência, porque nós somos assim. A pessoa bem vestida, a pessoa bonita, não é isso? Uma pessoa culta no sentido intelectual, chega com um carro na igreja, sabe? Perfumada, com roupa da moda, ela vai ter um olhar diferente, com certeza. Entendeu? Enquanto o outro, maltrapilho, fedorento, que não fala direito, que não tem posição social, não é intelectual, vai sofrer preconceito. Então, se nós nos deixarmos levarmos, nos comportarmos por nossa natureza humana, nós vamos ter essas atitudes. E precisamos lutar para que essas coisas não aconteçam. Ok? Olha o versículo 4. Tomará decisões em favor dos pobres. Por que em favor do pobre? Tá favorecendo, fala não, né? Quando fala em favor, é no sentido de fazer justiça, porque normalmente o pobre, ele é injustiçado. Ele está certo, ele é injustiçado. Então, em favor no sentido de fazer justiça aos pobres, que não era muito comum. Então, a justiça sempre vai aparecer na Bíblia, né? O fazer justiça, o ser correto, vai sempre aparecer na Bíblia. Versículo 5. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Minha irmã, simbolicamente falando, qual é a faixa que está no seu peito, né? E no seu cinturão, né? Porque a característica desse Messias lá do passado, o Messias Jesus que veio no Novo Testamento, é essa. É a retidão, né, no peito e a fidelidade no cinturão. Que esteja em tu, em você, em mim, em todos nós. E aquilo, quando não está, que pelo menos reconheça a necessidade de buscar essas questões, né? Repito isso. Aí depois no versículo, a partir do versículo 6, né, até o versículo 9, tem a questão do milênio, que nós temos como milênio. O lobo viverá como o cordeiro. Não é isso?
E o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho, o gordo pastarão juntos. É. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Olha aí. E é o tempo que é entendido como tempo de paz, né? Tempo de uma realidade totalmente diferenciada. E é uma realidade que remete para o Jardim do Éden. Você vê lá que na figura de Satanás, quando ele usa a serpente, quando ele transfigura sobre a serpente, ora, se ele se transfigura como serpente, é porque a serpente um animal normal lá do Jardim do Éden. Não há uma novidade na narrativa da Bíblia em Eva ver uma serpente, né? Ou seja, pelo menos essa é a ideia que se pode ter. Então passa a ideia de que no Jardim do Éden não tinha essa questão como é que fala? Cadeia alimentar, né? E que essa cadeia alimentar ela vai inexistir no período do milênio, né? É o que as testemunhas de Jeová fala da questão de viver aqui na Terra, no novo paraíso. Escatologicamente falando, isso é uma verdade, mas o único erro da testemunha de Jeová, no nosso entendimento, é que ela diz que isso vai ser para sempre. E a perspectiva dos estudiosos com relação a esse tempo não é para sempre, é um período de 1000 anos e que depois estaremos no céu. Afinal de contas, Jesus falou assim, ó, eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês para onde eu estiver, esteja em vós também. Então ele vai para o céu preparar lugar no céu, não na terra. Ok? Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, fala que no final do tempo, quando ele viu uma grande multidão, ele viu uma grande multidão no céu, não na terra. Paulo fala que não é aqui a nossa pátria. A nossa pátria é celestial e não terrena. Então nós temos essa pátria que nós vemos nessa pátria agora, e haverá um tempo que essa pátria nossa aqui se transformará de novo em um jardim do Éden, e só que isso é temporário. Bem-aventurado os pacificadores, se não me engano, é porque eles viram a terra, herdaram a terra. Não sei qual é a parte, não estou lembrando agora da parte que fala de herdar a terra, mas acho que são os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Se não for essa, é outra. É uma das bem-aventuranças. Então, aqui no Isaías, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa realidade, e um dia essa realidade vai voltar a acontecer, assim como existia lá no Jardim do Éden. Um dia o Éden vai voltar a existir, mesmo que seja temporário, por 1000 anos. Ok? Bom, para encerrar aqui o capítulo 11, versículo 12, ele fala: ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Tá vendo? E, pelo menos em parte, isso aqui já aconteceu, porque em 1945, sei lá, ou 49, a nação de Israel, ela foi reconhecida como o povo de Israel, a nação de Israel foi reconhecida como uma nação, né? Até dizem que o voto final foi até de um brasileiro. E aí o povo de Israel voltou a existir como nação em nosso tempo. Isso é escatológico, pelo menos no início da escatologia. E todos os judeus foram convidados, né? Uma campanha para que eles voltassem para a terra deles, né? Depois que eles foram reconhecidos de novo como nação. Desde aquela época do Velho Testamento, só agora em nosso tempo que o povo de Israel foi reconhecido como nação. Voltou a ser nação em nosso tempo. Isso é coisa interessante isso, né? A nossa geração testemunhou isso. Foi agora, recentemente, em 1945, acho que foi 45 mesmo, ou 49, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, ao versículo 13:
O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Então, haverá reconciliação, haverá um tempo onde essa separação lá da divisão do reino e tantas brigas, isso vai acabar. É o que o texto diz, né? Aí, olha o versículo 15: com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-los de sandálias. Haverá uma entrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Ou seja, há uma promessa que no final Deus vai restaurar. E aqui há uma menção ao vento, um forte vento varrerá, né? E Deus sempre usou ventos nas suas obras. Na ferramenta de Deus, que é uma grande ferramenta, na caixa de ferramenta de Deus, vamos dizer assim, existe a ferramenta do vento. Vento que mata, vento que salva, vento que livra. Ok? Então, há ventos. Deus usa os ventos como ferramenta. Ou matar, ou curar, ou livrar, ou qualquer tipo de outro vento. Qual é o vento qual é o vento que tem estado na tua vida? Pode ser que seja vento de Deus, te provando, te testando. Pode ser que seja um vento que poderá te levar à morte. E aí você vai para o joelho, você vai para o arrependimento, confessa, e um coração contrito não desprezará Deus, diz a palavra. Por fim, o capítulo 12 é um capítulo muito pequenininho, não é isso? Vamos dar uma lida aqui rapidinho, fazer umas aplicações e encerrar. Capítulo 12, ação de graças. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é minha salvação. Está vendo o versículo 1 e versículo 2? Bom, se nós, no final do capítulo 11, temos aqui a promessa de uma restauração, né? De tudo voltar ao normal, então isso é motivo de ação de graça. Não é isso? Que aconteça na minha vida, que aconteça na sua vida, que você estando em uma situação complicada, já tenha isso como uma lembrança, né? Um trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Entendeu? Eu quero, Senhor, ter essa realidade em minha vida. Eu quero amanhã te louvar, eu quero amanhã te engrandecer. Hoje eu estou nessa situação, mas eu quero amanhã poder ter esse cântico em minha vida. Oração de acordo com a palavra. Tá vendo? Já que existe promessa de restauração, eu quero, Senhor. Eu quero te engrandecer amanhã com esse texto aqui, Senhor. Com essa realidade assim. Assim como o Senhor fez com o povo de Judá, assim como você fez com o povo de Israel, faça em minha vida. Eu quero que esses textos façam morada, se manifeste em minha vida. É a minha oração, de acordo com a palavra. Tá vendo, meu irmão? Versículo 3: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. 4: naquele dia vocês dirão: louve o Senhor, invoque o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos proclamar a tua palavra. Quando o Senhor manifestar a tua cura, quando o Senhor manifestar os teus milagres, a tua graça sobre a nossa vida, nós queremos fazer isso. Nos dê o privilégio, Senhor, de poder dar cultos de ação de graça ao Senhor, de engrandecer ao Senhor pelos seus feitos mais uma vez em nossa vida. Versículo 5: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, viu? Sejam elas conhecidas em todo o mundo, ou seja, proclamado o feito do Senhor, anunciado o Evangelho, não só o Evangelho da salvação, né, do livramento de uma perdição, de uma salvação eterna, mas o Evangelho dos feitos de Deus gracioso em nossas vidas, nos abençoando, sabe, nos tirando do leito da enfermidade, né, restaurando o que foi perdido ou o que está ameaçado, né, nos abençoando com bênçãos materiais, espirituais, para a honra e para a glória dele. E encerrando o versículo 6,
Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é Santo de Israel no meio de vocês. Olha só, gritem bem alto. Uma das formas que temos de louvar a Deus é com brado, né? Com brado de alegria mesmo, com extravagância, né? E nós somos muito pouco ensinados isso, né? Nós que somos de uma linha conservadora, né, tradicional, nós fomos pouco ensinados disso, de nos entregar mais. Lembra do vocabulário da adoração? Nosso vocabulário de adoração é muito pequeno, muito restrito. A nossa expressão de louvor é muito restrita, sabe? Basicamente se resume aos lábios. Mas quem lê Bíblia vê que a adoração, ela pode ser adoração com todo o corpo. A Cristo dai louvor, todo ser, todo o corpo a Cristo dai louvor, com a boca, a voz, a cabeça, os pés, todo o corpo dai louvor. Podemos sim, com reverência, sem exageros de necessário, mas nos entregando na adoração ao Senhor com as mãos, com os lábios, com o corpo, com inclinação, sabe? O levantar das mãos, o se inclinar, o movimentar do corpo, tudo para a honra e para a glória do Senhor, e em alta voz, glorificando em alta voz, em meia voz, em silêncio, em média, em baixa voz, média voz, em voz alta. Tudo isso faz parte do pacote da adoração, e que possamos cada vez mais progredirmos nisso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, apoiando o nosso trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.